Oi, gente! Dia 6 começou o primeiro episódio de MasterChef, onde nessa temporada, pelo que eu entendi, alguns são de edições passadas e outros são pertencentes somente a esta edição. Também não sei se teve em outras edições ou não, mas metade da turma foi pro mezanino e só vai fazer seus pratos e provas no próximo episódio, e a outra turma ficou na parte da cozinha. Para início da primeira prova, chamaram o Diogo Nogueira. Ele entrou trazendo alguns peixes. Isso porque a prova consta em fazer algum prato com os peixes que são de água doce. A Helena mostrou como descama, abre, filé e tudo mais. E na hora de ir para o mercado pegar os insumos, a Isabela levou um tombo, mas não aconteceu nada de grave. Foi apenas um tombo ali. O Diogo Nogueira também cozinhou com eles, porém não estava competindo, obviamente. Com pouco tempo de prova, começou o pessoal a ter os cortes. Uns 4 ou 5 se cortaram. Teve gente que colocou muita coisa no liquidificador e fez uma lambança. A Juliana deu uma queimada na farofa de leve e ela parecia super perdida. Eles começaram pelo prato do Diogo, mas como eu falei, não estava valendo nada. Ele fez uma moqueca baiana e os chefes elogiaram e seguiram provando os outros pratos na bancada. Eles iam escolher os 3 destaques positivos e os 3 negativos. A primeira a ser chamada foi a Raquel, e na hora que ela estava indo de encontro aos chefes, ela não estava levando nada, ela só se tocou depois que o Fogaça falou. O prato dela foi um pacu confitado e farofa com purê de banana e de mandioquinha. Fogaça disse que achava esquisito 2 purês no prato, mas estava gostoso. Helena disse que ela acertou no prato. E Jacan disse que gostou da farofa e que estava legal o prato. O segundo a ser chamado foi o Antônio. O prato dele era um pacu empanado frito com pirão e farofa de caju. Helena disse que o prato dele poderia ser muito bom, mas faltou tempero e estava um pouco seco. Jacan disse que faltou pimenta e sal. Fogaça disse que faltava identidade. A terceira chamada foi a Isabela. O prato dela era um curry de peixe com legumes e arroz de coco. Jacan disse que tinha mais legumes do que peixe, mas ele disse que adorou. Helena disse que estava muito bom. E o próximo a ser chamado foi o Sérgio. O prato dele era uma moqueca desconstruída de piau com banana. Fogaça disse que para ele faltava sabor. Helena disse que faltou personalidade. A próxima a ser chamada foi a Ana Paula. O prato dela foi uma releitura de moqueca de piau com farofa de banana e raiz de alho poró. Jacan disse que estava bem apimentado, mas que era gostoso. Fogaça disse que a raiz de alho poró estava amargando, mas o sabor do peixe estava muito bom. A última a ser chamada foi a Juliana, e o prato dela foi um pintado no vapor com caldo de tucupi e salada de frutas verdes e farofa. Helena disse que era um prato confuso. Fogaça disse que a montagem estava desastrosa e daí eles foram ver que ficou com o melhor prato e foi a Isabela. Os 3 melhores, que foi a Isabela, a Ana Paula e a Raquel, foram para o mezanino e os piores também foram para esperar passar a mini prova, já que eles iam direto para a prova de eliminação. Antes da mini prova, a Isabela tinha que escolher alguém para salvar e ela escolheu o Tiago. A mini prova consistia em eles estarem de olhos e nariz vendados e a prova eram vários cubos, eles tinham que escolher o número e pelo tato e pelo paladar tinham que identificar o alimento. Quem errasse saía da prova e quem acertasse continuava. O primeiro a provar foi Eduardo, ele pegou o pêssego e acertou. O segundo foi o Bernardo, ele escolheu a gema de ovo e errou. A terceira foi a Juliana, ela escolheu o caju e errou. E por último foi o Heitor, ele escolheu o nabo e também errou. O Eduardo foi para o mezanino, os piores desceram para a prova de eliminação.
A prova consistia em fazer um bolo Devil's Food Cake. No decorrer da prova, o mais perdido parecia ser o Bernardo, que ele não tinha muita noção de como fazer o bolo, mas de resto o povo não parecia estar indo tão mal. Eles iam colocando os bolos numa bancada e os jurados iam até lá provar. Depois disso, os chefes se reuniram para decidir quem seria o melhor e o pior. Eles foram lá para o centro e a Helena falou primeiro sobre o bolo do Sérgio, que a massa estava úmida, que estava saborosa e que não estava muito doce. Depois ela falou do bolo da Juliana. Ela disse que era uma obra-prima e tanto que a Juliana foi a melhor da prova. Jacan disse que o bolo da outra Juliana era gostoso e saboroso, por isso ela também estava salva. Fogaça falou do bolo do Heitor, disse que estava gostoso, mas a massa estava seca. Depois falou do bolo do Antônio, que estava seco, a massa dura. E, por fim, falou do Bernardo, que a massa também estava seca, estava parecido com o do Heitor. Antes deles decidirem quem ia sair, o mezanino podia salvar um, que foi o Antônio. Depois disso, ficou entre o Bernardo e o Heitor, e os chefes decidiram que o pior foi o Bernardo. Isso foi o que aconteceu nesse primeiro episódio. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.